Voltamos agora com o assunto internacional, porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um discurso bombástico sobre a reação ao Ocidente e abre possibilidades de um ataque nuclear. Nós vamos acionar agora o nosso correspondente, o Luca Bassani, que está em Cardiff, no país de Gales. Muito bem-vindo, Luca. Um bom dia para você. Putin também destacou uma nova mobilização de forças russas agora para enfrentar essa reação à Ucrânia, é isso? Exatamente, Cláudia. Muita preocupação com as declarações do presidente Putin dadas hoje. Esse discurso que era esperado desde ontem, já que também foi anunciado que nas províncias rebeldes separatistas da Ucrânia serão feitos referendos já no dia 23 para a possível anexação dessas regiões à Federação Russa, algo muito semelhante do que aconteceu em 2014 com a Crimeia, num referendo muito contestado internacionalmente pela sua legitimidade, onde 95% das pessoas votaram pela anexação da Crimeia pela Rússia. Neste sentido, o Putin disse que dará total apoio a essas regiões para os referendos e que vai fazer todo o reconhecimento com prontidão, ao mesmo tempo que disse que não está blefando sobre as armas nucleares. Disse que a OTAN utiliza a Ucrânia como um estado intermediário para travar uma guerra com a Rússia e destruir a sua integridade territorial e cultural, indo atrás exatamente de uma guerra de proporções muito maiores. E a gente também viu que ele fez um anúncio de convocação para cerca de 300 mil reservistas, né? Isso que ele chama de mobilização parcial para essa operação especial, que no fundo acaba sendo uma mobilização dos reservistas, cerca de 300 mil, para a participação da guerra na Ucrânia, já que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, também anunciou que vai, primeiramente, treinar todos esses reservistas antes de mandá-los para o fronte de batalha. A gente vê que, nesse sentido, os russos estão tentando também responder àquelas perdas que tiveram, pelo menos os ucranianos nas últimas semanas, recuperaram grande parte dos territórios no nordeste do país, a região de Kharkiv, assim também como estão se aproximando das províncias de Kherson. Isso faz com que o presidente Putin tenha tido poucos ganhos no último mês de agosto, também no mês de setembro, e queira, de certa forma, resolver o que ele chama da questão ucraniana. Esses referendos estão marcados já para o dia 23 ao 28 em Donetsk e Lugansk, as duas províncias que compõem o Donbass, e provavelmente também acontecerão tanto em Kherson quanto em Zaporídia, também essas regiões que estão fora do Donbass, mas que estão sob o controle dos russos. O grande porém é que essas duas últimas regiões que eu falei são de maioria étnica ucraniana, que pode ter algum tipo de problema. O que os analistas dizem é que com Putin declarando essas regiões separatistas como parte do seu território, envolveria então, caso os ucranianos queiram recuperar essas regiões de forma militar, envolveria um ataque direto à soberania do território russo, o que poderia causar uma escalação dessa guerra, até mesmo o uso de armas nucleares. O mundo escuta todas essas declarações com muita preocupação, lembrando que a Assembleia Geral das Nações Unidas continua em Nova York e muitos líderes mundiais são esperados para endereçar exatamente essas questões no dia de hoje. É uma guerra que a gente esperava que já fosse terminar, mas pelo jeito ainda pode ir longe. Luca, houve alguma reação aí, você que está aí na Europa, dos outros líderes europeus em relação a essa fala de Putin convocando mais soldados agora para a guerra? Olha, a declaração que é muito esperada hoje, as declarações, melhor dizendo, são do presidente Biden e do presidente Zelensky perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Muito provavelmente o presidente Biden diga que a agressão russa ao território ucraniano vai contra a Carta das Nações Unidas, que estabeleceu a organização em 1945. Da mesma maneira, nós vemos que ontem o presidente Emmanuel Macron já fez o seu discurso a todos os países do mundo e disse que aqueles que se colocam ao lado da Rússia estão ignorando o direito internacional e que nunca um vizinho mais poderoso pode anexar por meio da força o território de países menores que estão em seu entorno. Realmente, outra preocupação também é relacionada com a crise dos alimentos e da energia. Nós sabemos que essas estão relacionadas com a subida da inflação por todo o mundo e que também promoverão encontros bilaterais entre países para tentar garantir todo o fornecimento de alimentos, principalmente às zonas mais afetadas do mundo. Quanto aos acordos de paz, nós vemos que a guerra logo mais no dia 24 completará 7 meses e desde março tudo está paralisado. Não há nenhuma mobilização nem por parte da delegação ucraniana, nem por parte da delegação russa de se encontrar e negociar um armistício ou até mesmo uma retirada de tropas em curto prazo.